Amém. Abra sua Bíblia aí. Ou não precisa abrir se não quiser. Malaquias 3:10, eu vou ser rápida. Malaquias 3:10 vai dizer, olha aqui pra mim. Tragam todos os dízimos, ou todo o dízimo, nessa tradução está diferente, ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês também bênçãos que não têm ou não terão onde guardar. Eu decorei esse versículo, eu era adolescente ainda, sabia? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provam e vejam, façam prova de mim, se eu não vou abrir sobre vocês as comportas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. E por que eu disse hoje para Miguel, deixa que eu vou conversar com a galera sobre dízimo, sobre oferta? Há um tempo eu falei com a Karine, eu quero começar pelo menos um mês a fazer esse momento de dízimo e oferta. Você que está aqui, você já entendeu que você ama Jesus. Você já escolheu Jesus. A maioria de vocês vem no culto de domingo e você ouve o seu pastor falando sobre dízimo, sobre oferta. A gente entende a importância desse momento, mas sabe o que acaba acontecendo? A gente fala muito aqui que esse momento é o momento de você entregar a sua oferta, que significa dinheiro. Essa é a real. Dinheiro. Ofertar, dizimar tem a ver com recursos financeiros. Dízimo é 10% do recurso financeiro que você recebe. É lei. Mas a gente acaba dizendo que oferta o seu coração. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Então, se você não tem hoje oferta, tá tudo bem. Entrega o seu melhor, entrega a sua adoração. E tem alguma coisa de errado nisso? Nada de errado nisso. O Senhor ama. E é isso que Ele quer também. Não é só sobre dízimo e oferta. Porque lá no Novo Testamento Ele vai dizer: vocês entregam os dízimos do trigo, de coisas mínimas, e vocês não fazem o básico, que é amar o seu irmão, é ter misericórdia do seu irmão, é ser humilde. Mas é verdade também que existe algo muito importante relacionado a dízimo e oferta, que tem a ver com recurso financeiro, dinheiro. E o meu papel aqui é te lembrar disso. O meu papel aqui é, como fizeram comigo quando eu era adolescente, me fazer entender a importância de ofertar e dizimar qualquer valor que eu recebo. Então eu desde muito cedo entendi que, seja a minha mesada, que era bem pouquinho, eu pegava 10% da minha mesada e entregava o meu dízimo. A minha merenda, eu pegava 10% do valor da minha merenda e entregava o dízimo. Porque não é sobre a quantidade, é sobre o quanto eu entendi que isso é importante. Faz sentido isso? Todos vocês em algum momento recebem sim algum valor. Alguns de vocês ainda não trabalham, outros já trabalham, mas a gente precisa entender que é sim direção de Deus para a nossa vida. Dizimar. Oferta é de amor. Eu dou o que o meu coração disser, o que eu entender de Deus. Agora o dízimo, 10%. E a gente pode e deve aprender sobre isso ainda na adolescência. Sabe o que eu fazia quando eu era adolescente? Não tinha esse negócio de Pix, tá? É porque eu não nasci ontem. Não parece, eu sei, mas tem um tempo que eu já nasci. Sabe o que eu fazia para dar meu dízimo? Eu pegava as notas mais bonitas que eu tinha. Isso quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos em uma escola. E eu escolhi, a gente recebia em dinheiro. Eu não tinha banco, conta no banco, nada disso. Enfim, depois você pensa o que você pensou, mas o objetivo agora não é esse. É te ajudar a entender a importância disso. Eu pegava as notas mais arrumadinhas, porque sabe, notas, você quase não vê em dinheiro, mas dinheiro às vezes fica tudo amassado, feio. Eu escolhia os dinheiros mais arrumadinhos, mais bonitinhos e mais. Eu ainda, às vezes, colocava um cheirinho no meu perfume, no meu dinheiro, na minha ofertinha, botava no envelope e entregava na igreja. Porque eu entendia que precisava ser o meu melhor. Não era para ser qualquer coisa. Eu não queria entregar qualquer coisa. Isso não é sobre dinheiro e é também sobre dinheiro, porque isso revela o seu coração. Se o Senhor não conseguiu chegar no seu bolso, meu amigo, dificilmente Ele vai conseguir acessar outro tipo de resposta obediente sua.
Então começa também por aqui. Ainda que o que você receba seja só o seu dinheiro do lanche, da mesada, que você receba ainda muito pouco, e você pense, poxa, eu vou tirar 10% de R$10, vai ser só R$1, Mariana. É isso. Ser fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Não espera ganhar 1.000 para tirar o 10%, porque se você não tirar 10% de R$10, você não vai tirar 10% de 1.000. Não vai. Então esse é um princípio que a gente precisa aprender desde muito cedo. E por isso eu disse para Miguel, deixa que eu vou dar a palavra hoje. Porque é também importante que a gente amadureça nesse lugar aqui na base. Amém, base? Glória a Deus. Amém? Fique em pé no seu lugar. A gente vai continuar adorando Jesus. Agora com os nossos dízimos e ofertas. Esse é o momento para isso. Isso também é adoração. Esse é um tempo de você ficar em pé, adorando Jesus, prestando seu louvor ao Senhor. Amém? Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um não tenho nada além, num coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação. Não sem vergonha cante, pois sei nesses pulmões louve ao Senhor. Em meu coração não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
estenda sua mão para cá, para o gasoflácio. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque nós fomos atentos a ofertar na sua casa. Sabe, Senhor, nós fomos atentos ao seu dízimo, Senhor. Nós agradecemos porque a sua vontade, ela está sobre os nossos corações e nos guia dia após dia. Obrigado porque com esse dízimo, com as ofertas, o reino de Deus, ele é extenso aqui na terra, Senhor. Somos gratos por todos os dias, por todas as ofertas, por todo o dinheiro que provém do Senhor, por todo o recurso que provém do Senhor, Jesus. Com esses dízimos, com essas ofertas, nós só estamos devolvendo isso para você, sendo bons mordomos e sendo bons servos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Amém. Amém? Sentou por quê? Fica em pé no seu lugar. Eu, hein? Parece até que não sabe. Cronômetro na tela. Gente, tá mais alto isso aqui ou é impressão minha? Música. Cronômetro na tela. 30 segundos. Você tem 30 segundos para procurar aí pelo menos 4 pessoas que você não conhece. Calma aí. E contar para ele o louvor, não é qualquer música, o louvor que você mais gosta ou que você mais ouviu essa semana. Vou te dar a oportunidade de ser só um, se tu não conhecer muito, mas se você conhecer muito, pelo menos 2. 1, 2, 3 e já vai. Cadê a música? Cadê o cronômetro? Música! Lord, help me fix my case upon the cross. If you're in me, nothing can be a loss. Se você não conhece nenhum louvor, essa é a oportunidade. Aleluia. In the dust and declare you're holy. This is the race I run, you're the call before me. You are holy, you are for me. Tá acabando, hein? No weapon formed against me shall ever prosper. You are holy, you are for me. Acabou! Senta no seu lugar dizendo... Não ouvi. Tá baixo. Aleluia. Senta aí no teu lugar em nome de Jesus. Acalma teu espírito. Amém? Aleluia. Deus tem uma palavra pra gente, amém? Ele sempre tem algo para contar. E eu não vou me cansar de dizer, tu só vai ouvir, tu só vai entender se você focar. Prestar atenção, dar a atenção que cabe para esse momento. Bota a mão na tua cabeça. Todo pensamento, e tá baixo, todo pensamento cativo, em nome de Jesus. Mão na garganta, toda vontade, beber água, sai em nome de Jesus. Toda vontade, conversar, sai em nome de Jesus. Mão na bexiga. Toda vontade, ir no banheiro, sai em nome de Jesus. Mão no joelho. Todo espírito, andarilho, sai em nome de Jesus. Se você está visitando a gente pela primeira vez, não se assusta. É só para você entender que é importante você focar. Obrigada, meu amor. É só para você entender. Obrigada. Que nada nesse momento é mais importante do que ouvir a voz de Deus. Até onde vai a sua obediência? Abre sua Bíblia aí. João 2. Estou pregando em João, né? Eu amo. João 2. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12.
Amém. Cadê tua Bíblia? Deixa eu ver. Eita, crente. Cadê tua Bíblia de papel em nome de Jesus? João 2, versículo 1 até o 12. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Repete comigo: façam tudo. Tá baixo, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E os encheram até a borda. Então Jesus disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, essa é a sua palavra. Nós amamos a sua palavra, Jesus. A minha oração, Espírito de Deus, é que você conduza esse tempo, Jesus. Conduz o nosso entendimento para ouvir de forma pessoal e individual a sua voz, Jesus. Senhor, move algo em nós essa noite, Jesus. A gente não quer sair daqui da mesma maneira que a gente entrou. E por isso eu te peço, Espírito de Deus, traduz a tua palavra, ilumina os nossos olhos, Jesus, para que a gente consiga te ouvir, te entender nessa noite e mudar algo em nós, Jesus, para a glória do seu nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gosto de pensar que toda vez... Eu falava isso semana passada, eu preguei no Frontline lá em Itaboraí. E aí eu falava isso antes da ministração. Toda vez que eu venho para a igreja e eu ouço a palavra, eu espero que isso me bagunce de alguma forma. Essa precisa ser a nossa expectativa. Eu não vim para esse culto para passar tempo. Eu não vim para esse culto só atrás da resenha que acontece depois, o fute-mesa, o altinha, ou sei lá o que acontece lá fora que vocês gostam. Você precisa vir com a expectativa de que Deus bagunce alguma coisa em você. Que Ele te sacuda de alguma forma, te faça fazer alguma coisa diferente quando você sai daqui. Não faz sentido você sair da tua casa sexta-feira com um monte de coisa para fazer. Só para estar sentado aqui, ouvir uma palavra, isso não penetrar você de alguma forma. Isso não te bagunçar, não desorganizar alguma coisa em você e te fazer pensar sobre isso quando você sair daqui. Não, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que fazer diferente. Rola um papo na internet de que vocês andam apanhando aqui sexta-feira. Não é verdade. De que sexta-feira vocês andam apanhando aqui. É verdade isso, gente? Será, como diz o meme? Não vim hoje com esse objetivo. É um carinho diferente, mas que te bagunça. Amém? Existe uma direção de Deus para nós hoje. Até onde vai a sua obediência? Obediência a quem, Mari? A mim que não é, né? Obediência ao Senhor. Até onde vai a sua obediência ao Senhor? E aqui um ponto importante. A gente não está falando sobre pecado só. Eu acho, e de verdade, base,
que Jesus está levando a gente para um lugar com um pouco mais de maturidade. Aqui não é sobre pecar ou não pecar. A gente não está falando sobre o que é pecado ou não é pecado, entende? O que levou Abraão a obedecer e subir com Isaac para sacrificar o filho que ele tanto esperou não era se era pecado ou não. Era mais profundo do que isso. O que levou Noé a construir uma arca não era sobre se era pecado ou não construir uma arca. Era mais profundo do que isso. Então a gente não está mais nesse nível de falar para você só isso pode, isso não pode. Obedecer, a gente está falando sobre obedecer num andar um pouco mais profundo, num lugar um pouco mais profundo do que só pecar ou não pecar. E me desculpa se você ainda não entende, se ainda não faz sentido, se você não consegue obedecer a nível de deixar de pecar. Se para você a obediência e resistir e não pecar ainda é um desafio para você, lógico que pecaremos, entende o pecado quando eu estou dizendo de viver uma vida de pecado e está tudo bem. Achar que isso é normal. Se para você ainda está muito difícil entregar esse pecado, meu amigo, dificilmente Deus vai te pedir para construir uma arca. Porque Ele é responsável. Deus não está brincando de te transformar. Talvez você ainda não tenha entendido isso. Mas para a gente ir a um nível um pouco mais profundo, esse lugar de, cara, isso aqui não é para mim e eu preciso abandonar, a gente já precisa vencer. E tá tudo bem se você ainda não venceu, essa palavra é para você também. Para todos nós, aos que já entenderam, mas que ainda encontram dificuldades. E os que ainda precisam entender. Mas Deus está chamando a gente para um lugar de mais maturidade. Sair do básico, né? Até onde vai essa obediência? O que você precisa para obedecer? O que você precisa para obedecer à voz de Deus? E sabe que o texto que a gente leu é um bom parâmetro para entender até onde a nossa obediência está indo. O texto que a gente leu, muito conhecido para a maioria de vocês, é o primeiro milagre de Jesus. Ele traz para a gente uma ideia, um bom parâmetro para a gente entender até onde a nossa obediência está indo. E mais do que olhar a pessoa de Jesus nesse contexto, a gente vai focar nos serviçais, no movimento dos serviçais. Às vezes a gente passa batido em algumas informações na Bíblia. Eu já li, talvez você já tenha lido e relido, e nem tenha dado tanta atenção assim aos serviçais nessa história. Ah, que legal, o primeiro milagre de Jesus. Sim. E a gente vai olhar para as pessoas dos serviçais hoje, para o movimento deles. Porque eu entendo que Deus está convidando a gente para um nível mais profundo de entendimento, de obediência. Coisas mais profundas. Deus está chamando a gente para um lugar de obediência radical, base. Obediência radical. Você entende o que é isso? E esses serviçais da história que a gente leu, real, que a Bíblia conta, que João descreve, eles demonstraram uma postura de obediência radical. E o que a gente precisa saber, Mari? O que eu aprendo com essas pessoas, com o comportamento dos serviçais sobre obediência radical? Primeira coisa, se você está anotando, anota isso. Mari, eu quero ser assim. Eu quero obedecer radicalmente. Se isso não está acontecendo a partir de agora, em nome de Jesus, eu creio, Mari. Então, presta atenção na figura, no movimento, no que eles estão fazendo. Primeira coisa que a gente aprende sobre obediência radical com o comportamento dos serviçais. A obediência radical não está condicionada a
explicações. Obediência radical não está condicionada, não depende de explicações, não depende de fazer sentido ou não para você. Preste atenção no que está acontecendo no texto. Maria diz, o que Maria disse? Vocês repetiram? Obedeçam tudo que ele mandar. Maria disse para os serviçais, obedeçam tudo que ele mandar. Ele quem? Jesus não era o mestre-sala da festa. Os serviçais conheciam Jesus? Não era um movimento comum dos serviçais em casamentos judaicos obedecer um convidado. Jesus era um convidado. Os serviçais obedeciam aos mestres-salas. Maria diz, obedeçam tudo que ele mandar. E mais, depois que Maria diz isso, logo o texto diz o que Jesus disse para eles. O que Jesus disse para eles? Enche de água. Tinham várias talhas ou vários recipientes naquele lugar, 6. E Jesus disse para eles, enche tudo de água. Presta atenção no contexto. Tu não conhece Jesus. Alguém diz para você, obedece o que ele mandar, e ele te pede para encher um monte de bacia de água. Bacias essas, talhas essas, que não eram para armazenar vinho. De fato, era para água, porque elas eram usadas para purificação. Tinha dentro da dinâmica de vida naquele tempo, as pessoas andavam descalças, era comum, era importante, necessário, fundamental que elas se lavassem, ainda mais no contexto de casamento. Então essas talhas, elas eram para isso, para colocar água, para as pessoas se purificarem. Não era um lugar de vinho, não estava faltando água no casamento, estava faltando vinho. Percebe que nada faz sentido. Percebe que, humanamente falando, nada faz muito sentido para os serviçais. Jesus sabia onde isso ia dar. Jesus sabia onde isso ia dar. Mas lembra que a gente está olhando para quem? Para os serviçais. A gente está enxergando e entendendo a partir da ótica dos serviçais. Não fazia sentido. Existia um caos nessa festa. Faltava vinho. Talvez você não saiba, mas o vinho não era só um elemento a mais, não era só como um refrigerante na festa. Naquele tempo era uma coisa essencial, era fundamental. O vinho representava muita coisa na festa. O vinho representava alegria. O vinho representava vida abundante. O vinho representava bênçãos de Deus. Pensa, naquele contexto, faltar vinho era um caos. Era um problema. Era isso que eles estavam vivenciando. Pensem com a cabeça dos serviçais. Você é um serviçal em um casamento judaico. A sua função é organizar, é dar conta desse casamento. Não é só um garçom. Você não é só um garçom. Você cuida da organização dessa festa, para que os convidados sejam bem servidos, para que tudo dê até o final da festa. E de repente falta a coisa mais importante da festa. Caos. Está faltando vinho. E alguém vem e pede para você encher um monte de talha de água. Será que ele não sabe que está faltando vinho? Será mesmo que ele não percebeu que está faltando alegria? Será mesmo que ele não percebeu que está faltando vida abundante? Por que ele está pedindo para colocar água? Isso vai me dar um trabalho danado e não vai resolver meu problema. Eu vou ter um trabalho danado
de encher esse monte de pote de água. Vocês viram a quantidade de litros de água? Foram mais ou menos 720 litros de água. E não vai resolver meu problema, porque não é água que está faltando aqui. É vinho. Percebe? Que eles, nesse contexto, tinham motivos de sobra para questionar. Eles tinham motivos de sobra para perguntar, mas peraí, quem é você? Mas peraí, por que a gente tem que te obedecer? Mas peraí, por que é água? A gente não está precisando de água, a gente está precisando de vinho. Será que você não percebeu que não é isso? Não está fazendo sentido. Ei, Jesus, não está fazendo sentido isso aqui. Eles tinham motivos de sobra. Mas se você leu o texto comigo, você percebeu que nenhum questionamento aparece. Em nenhum momento, eles perguntam, quem é esse Jesus que eu preciso obedecer? Em nenhum momento eles questionam Jesus, por que água? Por que você está me dando esse trabalho todo? Se está faltando água, não está faltando água, está faltando vinho. Em momento nenhum do texto a gente enxerga isso. E eu lendo esse texto, eu fiquei pensando, será que a minha obediência não está condicionada àquilo que eu entendo de Deus? Será que a minha obediência não está condicionada às explicações de Deus para mim? A minha necessidade de entender todos os porquês. Me explica tudo primeiro, depois eu faço. Me conta onde isso vai dar. Me conta qual é o resultado disso. Será que a minha obediência não está condicionada à necessidade de entender se eu vou ter ou não alguma recompensa depois que eu obedecer? E se a gente parar para refletir, na maioria das vezes, sim. A gente quer todas as respostas antes de dar o primeiro passo. A gente quer todas as justificativas antes de obedecer. A gente quer a segurança de entender tudo primeiro, para depois, então, eu obedecer. Eu quero a garantia no final disso. E quando eu olho para esses serviçais, eu percebo a minha necessidade de recalcular a rota. Quando eu olho para a postura desses serviçais, eu penso, cara, eu preciso recalcular a rota. Porque a obediência radical, ela não precisa de explicações, porque ela simplesmente confia no caráter de quem mandou, de quem pediu. Obedecer radicalmente, sem explicações, sem sentido, é porque você entendeu, conhece o caráter de quem está te pedindo para fazer. E eu não sei se você conhece o caráter do Deus que você serve, mas deixa eu te dizer que Ele é fiel, justo, amigo, pastor, leal, misericordioso, amoroso, amável e muitas inúmeras outras características do caráter, que existem no caráter de Deus, que eu te estimulo a ler a Bíblia buscando entender quais são as características do caráter de Deus, do Deus que você serve, porque isso muda a nossa postura diante da obediência. E sabe o que é mais interessante nesse texto? Eles nem conheciam Jesus. Cara, eles nem conheciam Jesus.
O caráter de Jesus ainda nem tinha sido revelado para eles. E isso traz para a gente um peso de responsabilidade ainda maior, porque você conhece. Você sabe quem Ele é. Meu amigo, se você está sentado nessa cadeira, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus moveu você. Em algum momento da sua vida, você teve um encontro com Jesus. E se você ainda nunca teve um encontro poderoso com Jesus, essa é a sua noite. Jesus te trouxe aqui para isso, porque Ele te ama. E Ele não vai desistir de você, até que Ele te tenha por inteiro. Para de fugir. Para de fugir. Para de fugir desse lugar. Se rende. Cara. Nós, diferente desses serviçais, temos uma responsabilidade ainda mais intensa no que se refere à obediência radical. A gente conhece Deus. A gente conhece o caráter de Jesus. Eles nem conheciam. Primeira característica de quem obedece de forma radical. A obediência radical não está condicionada a explicações. Não está condicionada a fazer ou não fazer sentido. Talvez para você não esteja fazendo sentido hoje abandonar aquela situação. Se distanciar daquela pessoa, se desfazer daquele sonho, dar esse ou aquele passo. A obediência radical não está condicionada a explicações. Não precisa fazer sentido. Precisa obedecer. Segunda evidência que a gente aprende com esse texto sobre obediência radical. A obediência radical custa. Custa. Custa o quê, Mari? Custa tudo. Custa porque nem sempre vai ser conveniente. Às vezes Jesus vai pedir umas coisas bem inconvenientes. A obediência radical custa porque nem sempre ela vai ser conveniente. O que Jesus está pedindo para esses serviçais não era só sem sentido. Água, faltando vinho, obedecer quem eu nem sei quem é, ele é só um convidado. Não era só não fazer sentido, era inconveniente. Ia exigir muito desses serviçais. E exigiu. Bastante. Ia dar muito trabalho para esses serviçais. Eram 6 talhas. O texto vai dizer. Cada talha cabiam de 2 a 3 metretas de água. Vamos lá, que nessa tradução da NVI, ela já traduziu tudo que eu anotei aqui. Que a minha Bíblia de estudo em casa é outra tradução. Aqui a NVI já traduziu tudo. Vamos lá no texto. Versículo 6. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Quem é bom de matemática aí? 6 vezes... Bota aí uma média de 80 a 120. 100. Ah, pô, fácil a beça, né? Que isso, Mariana? Mais ou menos uns 600. Uma média, porque a gente sabe que existe ali uma variação entre 80 a 120. A gente não sabe o tamanho das talhas. Uma média de 120 litros de água. Presta atenção aqui comigo, meus amigos. 120 litros de água. 720 litros de água. Não tinha borracha para tirar do poço. A borracha vem carregando a água e joga lá dentro do balde. Não tinha mangueira.
Não tinha. Era no lombo. Eu, quando faço compra para minha casa, eu compro água. Eu sou fresca, eu gosto de água mineral. Me julguem. E eu, humildemente, carrego 2, 4, 6 negocinhos de água, 6 litros de água para casa. Garrafinhas de 1 litro, de 1,5 litro, né? De água. Gente, para mim, você que é forte não, mas para mim, pesado. Para mim, trabalhoso. Toda vez que eu tenho que comprar água, eu fico, meu Deus do céu, lá vai eu comprar água de novo, esse negócio de peso, e carrega daqui para lá, e sobe no elevador, e não sei o que lá. Pesado. Calcula. Para de conversar e olha para mim. Calcula. 720 litros de água. Serviço fácil que Jesus estava pedindo para eles. Tranquilo. Pô, tranquilão. Muito trabalho. Jesus não estava pedindo para eles só alguma coisa que não fazia sentido. Também era um pedido que exigia alguma coisa deles. Era inconveniente. Tirava eles da zona de conforto. Obediência radical custa porque pede uma entrega diferente. Renúncias. Um esforço que às vezes até parece exagerado, desproporcional. Ah, mas por que apagar aquela foto? Estava tão bonita aquela foto. Ah, por que parar de andar com essa pessoa? O que tem? Por que parar de ouvir essa música? Por quê? Você está fazendo diferente agora? Por que parar de falar com essa pessoa? Por que entregar mais tempo? Você já dá o suficiente. Por que decidir ser de Jesus agora? Que história é essa? Por que ir passar um final de semana num retiro, um monte de adolescente 3 dias? Por que ir para a célula uma vez na semana? Para quê? Você já vai na igreja. Tu já vai no culto. A obediência radical, em alguns momentos ela parece exagerada, desproporcional. Você já conheceu pessoas que você fica, cara, gente, não sei o que acontece. Tudo que Deus pede, essa pessoa faz, sem pensar. Não é diferente, gente, assim, radical? Quero saber. Não estou importando com a vergonha que eu vou passar. Não estou importando com o que vai precisar ficar para trás. Não estou me importando com o que eu vou perder. Eu não estou me importando. O que eu quero é obedecer. Deus mandou e é isso. Mas não faz sentido. Deus mandou. Mas por quê? Demais. Não precisa tanto. Pode ir menos. Vai mais raso. Para que você está indo tão profundo? Está indo para a igreja direto. Já serve sexta-feira. Vai servir domingo para quê? Já está sendo crente demais. Deixa a sua sexta-feira. Vai só domingo, sei lá. Você sabe o que Deus está te pedindo. E se você ainda não entendeu, meu amigo, ora para Jesus te tornar sensível à voz dele. Porque, como eu disse, o interesse de Deus é transformar a gente, sim. E a obediência é um processo de transformação também. A obediência radical custa. E mais uma vez, eu olho para a postura deles e penso, uau, eu preciso aprender. Porque, além de não questionarem que o que eles estavam fazendo não fazia sentido, eles também não questionaram o fato de estar tendo um trabalho danado para fazer o que aquela pessoa que eles nem conheciam tinha pedido para fazer. E aí, mais uma vez, a gente consegue olhar para
Noé construindo uma arca no meio do nada. Nunca tinha chovido. E Deus disse para ele, vai chover. O que é chuva? Hoje tu sabe o que é chuva, meu amigo. Mas imagina tu construir um barco para uma coisa que você não sabe nem o que é. Nunca tinha chovido. Tem noção do que é uma obediência radical? Para as pessoas era loucura. Porque era isso que todo mundo dizia de Noé. Que louco. Que louco, olha o que ele está fazendo. Que louco, ele está perdendo a vida dele. Que louco, ele está gastando o tempo dele. Sabe quantos anos mais ou menos Noé ficou construindo uma arca? 100. Se você acha que passar a sua adolescência servindo ao Senhor é loucura, imagina Noé, 100 anos da vida dele, construindo uma arca para uma coisa que ele nem sabia se ia dar certo ou não. Pensa Abraão, a gente também citou ele no início da nossa conversa. O filho da promessa, Deus prometeu. Deus prometeu e Deus pediu Isaac. Ele não questionou. Ele obedeceu. Não fazia sentido. Parecia exagerado. Custava alguma coisa. Isso é obediência radical. Sabe que eu tenho entendido de Deus, para nós, base, que Ele está chamando a gente para um lugar um pouco mais profundo nesse relacionamento. Chega. Chega de raso. Tu já não é mais do que diz há um tempão. Tu já entende assunto sério. Mesmo que você tenha só 13 anos, você já não é do que diz há pelo menos um ano. Já foi. E lá no que diz assunto é sério a beça. Só que a gente precisa traduzir porque a gente está falando com criança. Aqui eu não estou falando mais com criança. Por último, a obediência radical te faz ver o que ninguém viu. E eu adorei pensar sobre isso. A obediência radical te faz ver o que ninguém viu. O que as pessoas estavam vendo, o que as pessoas estavam tomando, o melhor vinho. Você leu o texto comigo, as pessoas diziam: que isso? Que vinho é esse? Lá no final do texto, vai lá para você lembrar. E o encarregado, versículo 9, da festa, o encarregado é o mestre-sala. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. O que todo mundo estava experimentando nessa festa agora era: uau, o que aconteceu aqui? Que vinho é esse? O que todo mundo estava experimentando era o melhor vinho. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Para eles era só o melhor vinho. Quem sabia o que tinha acontecido? Os serviçais. Os serviçais sabiam o que tinha acontecido. Os serviçais sabiam que aquilo não era vinho, que aquilo era água. O texto fala, embora ninguém soubesse, eles sabiam o que tinha acontecido lá naquela cozinha. O texto não diz onde foi, mas na minha cabeça é na cozinha, pensa aí. Ninguém sabia o que tinha acontecido naquela cozinha. Os serviçais sabiam. E aí eu fico imaginando a cara deles servindo vinho, ou melhor, a água. E ouvindo todo mundo dizendo: uau, o que é isso? Uau, que vinho é esse? Uau, que coisa incrível. Imagina, meus amigos, porque eu adoro ler a Bíblia e imaginar. Eu sou essa pessoa, fico lendo a Bíblia e fico viajando. Imagina a cara deles, tipo assim,
Gente, o que está acontecendo? Tipo, cara, que loucura. A gente viu, não era vinho. A gente fez esse negócio. Ou melhor, a gente participou disso aqui. Tu lembra um trabalho danado? A gente carregando água, colocando essa água onde no lugar de purificação não é nem lugar de colocar vinho. Imagina a reação desses serviçais enxergando um milagre acontecendo e as pessoas desfrutando disso. Eles viram o que ninguém mais viu. Eles enxergaram, eles participaram de algo que ninguém mais participou. Presta atenção, nem os discípulos foram chamados para isso. Os discípulos não estavam lá quando Jesus pediu para eles colocarem água nas talhas. Eram eles e Jesus. Eram eles e Jesus. Eles participaram de todo o processo disso. Percebe que o que Jesus está fazendo aqui, Jesus convidou esses serviçais para um nível mais profundo de intimidade, para um nível mais profundo de relacionamento, para um nível mais profundo de entendimento de quem Ele é. Eles participaram de algo incrível. O primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus. Percebe? Que não foi para uma multidão, como em outros momentos aconteceu. Naquele momento, eram eles e Jesus. Vão existir momentos na nossa vida com o Senhor que vai ser você e Ele. Algumas renúncias, alguns passos de obediência radical, talvez seus, talvez não sejam expostos para todo mundo saber. É você e Ele. É entre você e Ele. Outras vezes todo mundo vai perceber, todo mundo vai ver. Em outros momentos Jesus vai te chamar para um pouco mais de intimidade. Você e Ele. O que Jesus estava querendo aqui, Mari? Será que Jesus não estava querendo revelar mais do caráter dele para esses serviçais? Será que não é isso que o Senhor quer para mim e para você? Quando Ele te convida a uma obediência mais radical. Quando Ele te convida para uma obediência mais profunda. Será que não é para revelar mais do caráter dEle? Eles não tinham garantia de nada. Nenhuma garantia. E você está aí pedindo várias garantias para obedecer ou não. Eles não tinham garantia de nada. A única coisa que eles sabiam é que tinha sido custoso. Eles sabiam quanto tinha custado aquilo ali. Imagina no final o resultado disso e eles lembrando do processo. E eles lembrando do que eles vivenciaram até que então o vinho se tornasse, a água se tornasse em vinho. Mesmo que o texto não mostre questionamentos, eu fico imaginando que mesmo que em silêncio eles deviam se perguntar, cara, não está fazendo sentido isso. Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que obedecer isso aqui? Por que a gente está colocando água? Talvez, e aí é um pensamento meu, o texto não fala. Mas eu imagino que talvez eles fazendo, mesmo que em silêncio existia um mínimo de questionamento. Sempre existe. Estou obedecendo, mas peraí, Jesus, não está fazendo sentido isso aqui não.
Ninguém ouviu. Mas pode ser que eles estivessem lá. Mas, no fim, além de participar, e eu já estou encerrando, além de participar e de experimentar, vivenciar, ver o que ninguém viu na transformação de água para vinho, eles também puderam observar e presenciar a alegria de quem estava usufruindo do milagre. Estava faltando vinho. Lembra que o vinho significa alegria? Estava faltando alegria. Estava faltando provisão de Deus. E no final dessa história, a obediência radical desses serviçais os levou para um lugar de não só entender quem Deus é, mas de enxergar outras pessoas desfrutando também disso. O que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está fazendo em você, não para em você. A sua obediência radical hoje não para em você. Não é o fim da linha, só obedeci e ponto. Eu amo um louvor. Você deve conhecer. Deixa eu pegar de uma parte para não ficar muito grande. Deixa eu lembrar. Ih, perdi o louvor. Eu não procuro por coroas. Como começa esse louvor? Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Ficou ruim. Vou cantar junto com o teclado. Olha, subimos um nível, tá, gente? Toda semana eu canto sozinha aqui. De ti, mais perto dos seus caminhos. Me ajuda aí. Agora. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Presta atenção nessa parte. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. Vai. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Fique em pé no seu lugar. Eu não sei em qual nível de obediência você está hoje. O início da nossa conversa foi: até onde vai a sua obediência? Eu vou terminar com a mesma pergunta: até onde vai a sua obediência? Eu não sei o que Deus está te pedindo. Eu não sei o nível de obediência que você está entregando. Mas eu entendo que talvez esteja sendo custoso para você. Talvez esteja te custando algo obedecer. Talvez esteja sendo para alguns de vocês difícil permanecer obedecendo. Mas eu tô aqui para te dizer: continua. Continua. Vai valer a pena. Vai
fazer sentido. Em algum momento vai ter alegria na festa e você vai poder dizer: eu participei disso. Eu vi o que ninguém viu, porque eu obedeci quando não fazia sentido obedecer. Eu ouvi e obedeci. Vai valer a pena. Vale a pena permanecer. Vale a pena abandonar a vida em amor ao Senhor. Vale a pena gastar a sua adolescência aos pés do Senhor. Vale a pena renunciar. Vale a pena dizer para os teus amigos: não, eu não vou hoje. Vale a pena olhar para o seu celular e dizer: eu vou apagar esses contatos. Vale a pena renunciar ao que a internet está dizendo que é a melhor coisa de se viver ultimamente. Vale a pena olhar para essas blogueiras e esses influencers e dizer: isso não é para mim. Vale a pena ser diferente nessa geração. Vale a pena se posicionar. Vale a pena se levantar nesse tempo e dizer: eu escolho ser diferente, eu escolho ser uma voz nessa geração. Vale a pena. Custa. Nem sempre é conveniente. Nem sempre vai ser conveniente. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu tenho 2 convites essa noite. Eu quero orar por você. Na verdade, nós queremos orar por você. O Salt está aqui enquanto o louvor toca. Se você precisa de mais força para continuar obedecendo, talvez você olhe para a sua realidade hoje e pense: Mari, tá difícil. Tá difícil, eu tô aqui, mas eu tenho inúmeros motivos para questionar. Eu tenho inúmeros motivos para desistir. Eu não tô conseguindo mais. Eu tô resistindo, eu tô obedecendo, mas tá difícil para mim. Esse convite é para você. Sai do seu lugar. Se rende aos pés de Jesus e diz: me ajuda. Eu quero continuar, Jesus. Só tá difícil, me continua. Mas me ajuda para eu continuar. Eu quero permanecer, só tá sendo difícil. Seja humilde para reconhecer. Seja humilde para reconhecer que você precisa do Senhor até para continuar obedecendo. E se você percebe na sua vida que: Mari, eu não estou conseguindo. Você fala de uma obediência que para mim ainda não está clara. Eu ainda não cheguei nesse lugar, eu não consigo. Se tem sido difícil para você, meu amigo, obedecer o mínimo. Se tem sido difícil para você abandonar o pecado que você acomoda, esse momento também é para você. Sai do seu lugar, se rende nesse lugar e diz: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu quero acreditar que vale a pena, porque diante dos meus olhos não está ainda valendo. Eu só estou conseguindo enxergar perda. Eu só estou conseguindo enxergar ausência. Ainda não está valendo a pena, então me ajuda a enxergar. Me ajuda a permanecer mesmo que não faça sentido. Enquanto o louvor toca, você tem liberdade para sair do seu lugar. Nós queremos orar por você. Feche os seus olhos, adora ao Senhor e se rende no altar. Entrega a sua adoração ao Senhor. Espírito de Deus, move, Senhor, onde só o Senhor é capaz de mover. Faz aquilo, Espírito Santo, que só você é capaz de fazer. Envolve o nosso coração nesse entendimento hoje, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Se você precisa da ajuda do Senhor para obedecer, para continuar